Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, eu sou o Arthur Gubert e está no ar o Refil. A partir de agora você fica cheio de assunto para começar o dia, para começar a semana. Boa semana para todo mundo. No programa de hoje vamos falar, será que os homens perderam a manha do flerte? Tem também outro artigo aqui, sobre compras online, talvez você seja viciado nelas e nem saiba. Não precisa correr. Cientistas defendem esforço de 60% na hora do exercício. E para fechar, duas de geopolítica. Primeiro a gente fala sobre o fim do Ocidente, em um artigo sensacional da revista Foreign Affairs. E teve a Força Espacial Americana fazendo treinamento de guerra no espaço. Com isso aqui, tu já garante uma conversa muito legal no cafezinho da firma, no grupo da família, no date de hoje à noite. Mas antes de entrar nos assuntos, deixa eu fazer o refil do meu café. E o meu café é da O Bruder. Meu irmão, sabe, né? Sinônimo de cafés de qualidade, de lugares que você nunca ouviu falar, mas que produzem um café maravilhoso. Você pode receber eles na porta da sua casa, basta assinar. Sabe qual é a barbada? Com o cupom REFIL você tem desconto. O link tá na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. Antes de começar a contar essas histórias incríveis pra vocês hoje, porque hoje o programa tá muito bom, deixa eu fazer o espaço mural de recados. Preciso pedir desculpa, sexta-feira falhei, né? Não entrou refil na sexta. Como disse pra vocês, estava viajando, fui a Joinville dar uma palestra, num evento muito bacana, inclusive, Expo Inovação. Um abraço pra turma de Joinville que escuta o refil em peso. E no fim não consegui gravar, deu um problema técnico ali com o meu computador, enfim, não teve. Peço desculpas. Vou corrigir para não acontecer novamente. E outra coisa é a seguinte, semana passada teve uma enquete, né, sobre a gente fazer um grupo pra reunir a galera que escuta o programa. E o que venceu na enquete foi o grupo de WhatsApp. Eu vou estudar como fazer, vou pensar numa maneira segura juridicamente falando, porque tenho experiência com grupos e nenhuma delas foi muito boa. Ainda que eu seja um defensor da democracia, tem algumas coisas que precisa ter moderação, né? E grupo de ouvinte me parece que seja uma dessas. Teve uma galera falando de newsletter também. Vou voltar com novidades em breve sobre esses assuntos, ok? Pra gente poder se manter mais próximo, né? Pra que esse programa dure mais tempo do que apenas de manhã. Ainda que tem uma galera que ouve durante o dia inteiro, né? A maioria das pessoas escuta de manhã cedinho mesmo e eu acho que um grupo pode manter ele vivo aí durante o dia. Então, vou pensar, vou estudar e vou trazer novidades pra vocês em breve, beleza? Mas vamos começar falando aqui, será que os homens perderam a manha do flerte? Tem um meme que diz o seguinte, as mulheres hétero estão no mapa da fome. É piada, mas também é diagnóstico, né? Porque a escassez de interações reais, interessantes e minimamente saudáveis com homens fora dos aplicativos virou assunto de mesa de bar de mulheres. A paquera ao vivo, né? Aquela ali, quando a gente cruza o olhar, né? Corre o risco de tomar um não. Ou aquela conversa que surge do nada, na fila do restaurante, por exemplo, parece uma espécie em extinção. E o curioso é que essa sensação não nasce só, né, de falta de conversa, porque para algumas mulheres o estoque masculino realmente encolheu, ele não existe. Agora, para outras, o que mudou foi a régua. As mulheres toleram menos investidas invasivas ou desinteressantes e querem vínculos mais saudáveis. Resultado? Um vácuo afetivo, em que muitos homens parecem retraídos, inseguros ou simplesmente desmotivados a flertar. Especialistas em comportamento apontam alguns motivos. O medo de ser invasivo num contexto em que o consentimento é discutido como nunca é um desses motivos. Outro é a passividade alimentada por aplicativos, onde basta tu reagir a uma foto ali, né, mandar um foguinho no Instagram, né, em vez de encarar o risco do ao vivo. O narcisismo contemporâneo também, esse que valoriza a performance individual e esvazia o espaço da conexão genuína. Todas essas coisas fazem parte da equação, né? E que realmente os homens estão se mexendo bem menos pra paquera. De outro lado, as mulheres avançaram. São mais independentes, mais seguras, mais seletivas, têm a vida própria, têm carreira, têm desejos, querem parceiros capazes de conversar sobre sentimentos, sobre futuro. Quem entrega o básico não tem problema em se relacionar.
Quem não entrega sente-se injustiçado e muitas vezes corre para discursos masculinistas que prometem resgatar uma virilidade perdida. Por isso que tem tanto coach incel ganhando dinheiro, né? Na boa, o que falta talvez não seja nenhum manual de etiqueta para flerte, né? Mas modelos masculinos que a gente possa se inspirar, né? Exemplos de que ser um cara legal também é desejável e não só aquela ideia masculina musculosa, rígida, não sei o quê, paternalista, cuidadosa. A verdade, velho, é que a gente desaprendeu de ser humano, tá? Eu bato muito nessa tecla, inclusive nessa palestra que eu fui dar em Joinville agora. A gente encontrou atalho pra tudo. Tem atalho pra comer, porque tu aperta um botão e a pizza chega na tua casa. Tem atalho pra se locomover, porque você aperta um botão e um carro vem te buscar e te levar onde você precisa ir. E tem atalho pra fazer relacionamentos também, porque você clica em meia dúzia de foguinhos, coraçõezinhos e swipes, e daqui a pouco você tem um encontro marcado. Então, a gente deveria resgatar, na verdade, a humanidade, né? A capacidade real de conversar. O problema é que os caras já não sabem conversar, né? Mulheres, digam aí nos comentários como é que você se sente sobre esse assunto. Quero saber. Não pra mim! Um amigo meu perguntou. Vem cá. Você já se pegou rolando o feed de madrugada, aí clicou num botãozinho colorido e acabou comprando algo que depois se arrependeu? Se você já fez isso, seja bem-vindo ao território da oniomania, que é o nome técnico para o vício em compras. O detalhe é que, ao contrário do jogo ou do álcool, né, comprar é parte da vida normal. Todo mundo precisa. E é justamente isso que torna a linha entre o hábito e a compulsão tão difícil de enxergar. Mas pesquisas apontam que cerca de 5% da população mundial já sofre com isso de forma séria, né? Ou seja, com impacto nas dívidas, nos relacionamentos. O que mudou nos últimos anos não foi o ato de comprar, mas o palco. Porque plataformas como TikTok, Temu transformaram a compra em entretenimento, né? Transmissões ao vivo, quiz, desconto relâmpago, tudo embalado com carisma e gamificação. E o resultado? Só nos Estados Unidos, 86 bilhões de dólares devem ser gastos esse ano via redes sociais. Agora, escuta essa. Na China, berço dessa tendência, né? O social commerce já ultrapassou em 2025 $1 trilhão. É, velho. Do ponto de vista cerebral faz todo sentido, tá? Porque, vamos lá, comprar dispara dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, mas logo depois vem a queda. O famoso hangover da vergonha, né? A ressaca moral. Amigos, né? Influenciadores exibindo suas aquisições, descontos que expiram em minutos, e aí a gente tem esse ambiente perfeito para estimular a compra rápida, que causa esse rebote. Bom, agências reguladoras já perceberam o risco, tá? A União Europeia, por exemplo, já está investigando plataformas que manipulam usuários pelo design, para fazer o cara comprar indiscriminadamente, né? Através de técnicas dos aplicativos ali. A Comissão Europeia está de olho no Temu, inclusive, por causa disso. Só que impor atrito numa experiência que foi criada justamente para ser fluida e divertida pode gerar resistência nos próprios consumidores. Afinal, quem quer burocracia na hora de garantir um desconto exclusivo que vai sumir em segundos? Melhor é que a gente sempre acredita naquele reloginho, né? Bueno, no fim tem uma linha tênue entre inovação e exploração. O mesmo recurso que torna a compra mais conveniente pode, em excesso, alimentar comportamento compulsivo. E a pergunta é, até que ponto as empresas estão criando ferramentas de consumo ou armadilhas para o cérebro? Talvez a verdadeira promoção escondida nesse debate seja a chance de reaprender a comprar, sem deixar que o algoritmo faça a lista por você. E realmente, né? A gente tá ali navegando na rede social e aparece. Se expira em 45 minutos o desconto. Todo dia tem um desconto imperdível. E a gente cai sempre, né, cara? Eu fico louco com isso. Você já ouviu aquela frase de academia no pain, no gain? Tipo assim, sem dor não tem resultado? Pois é, essa é clássica, né? Mas a ciência tá começando a dizer o contrário.
para tirar melhor proveito do seu exercício, o segredo talvez seja desacelerar. O que os pesquisadores chamam de Zone 2 Training, ou treinamento de zona 2, né? É basicamente um exercício em ritmo moderado, 60% até no máximo 70% da sua frequência cardíaca máxima. É só o suficiente para se sentir que tá mexendo, mas ainda conseguir conversar sem ficar ofegante. Em termos práticos, caminhar rápido, pedalar leve, nadar sem pressa, coisas que você poderia fazer por meia hora ou mais sem desabar depois. A mágica tá no combustível. Nesse ritmo, o corpo prefere queimar gordura em vez de carboidrato, porque tem oxigênio suficiente para fazer a conversão com calma. E com o tempo, você ensina suas células a usarem gordura até em repouso. E de quebra melhora a saúde do coração, tá? Porque regula o açúcar no sangue e vai ganhando uma coisa chamada flexibilidade metabólica, que é a capacidade de alternar entre duas fontes de energia quando necessário. Tem mais. Treinos consistentes nesse nível estimulam as mitocôndrias. Lembra delas, da aula de ciências? Eu vou te lembrar, caso você não lembre, tá? As mitocôndrias são as usinas de energia dentro das nossas células. Elas acabam trabalhando melhor e se multiplicam nessa modalidade de exercício a 60% da capacidade cardíaca. É tipo turbinar a bateria do corpo, tá? E quando a gente envelhece, são justamente as mitocôndrias que vão perdendo eficiência, o que explica aquela sensação de cansaço crônico. Treinar devagar ajuda a adiar essa queda. Claro que tem que variar, né? Estudos mostram que doses ocasionais de intensidade alta dão benefícios extras de velocidade e potência. Mas a base não precisa ser no sofrimento, não. 1 hora de caminhada quase todo dia pode fazer mais pela sua longevidade do que se matar naquelas aulas de crossfit lá. Às vezes o verdadeiro ganho está em desacelerar. Parece que essa é a palavra do momento, né? Tirar o pé, puxar o freio de mão, ir mais devagar, tanto nas compras online como na matéria anterior, ainda nos relacionamentos, como no primeiro que a gente falou hoje, e agora também nos exercícios. Interessante. Falar um pouco de geopolítica. Refil gosta desse assunto, né? Vira e mexe a gente traz pra cá a pauta global de conflitos, tecnologia. Então tá, o Ocidente, esse lugar que a gente mora, né? Por décadas, o Ocidente, the Western World, né? Significou esse bloco coeso de democracias ricas. Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, até o Japão, que não é bem Ocidente, mas comporta esse grupo aí, né? Bom, o Ocidente até então ancorou a ordem liberal, em termos de alianças militares, comércio aberto, regras, né? E com os Estados Unidos puxando a corda através da responsabilidade, não da imposição. Bom, hoje esse centro de gravidade está se desfazendo. Não só porque o resto, né, tipo Índia, Rússia, China, cresceu, mas porque os próprios Estados Unidos, sob esse America First, se distanciam das suas alianças, se distanciam das instituições e dos valores que mantinham esse conjunto ocidental unido. E o resultado é que o Ocidente, como unidade geopolítica, vai saindo de cena. A história mostra que crises internas nunca quebraram de vez essa solidariedade. Dos conflitos em Suez, ali no Egito, até o Iraque, sempre houve recomposição. A diferença agora é de projeto. A Casa Branca atual privilegia soberanismo, unilateralismo, tarifas e não está dando muita importância para a coordenação multilateral, né, com a ONU, por exemplo. Líderes europeus já admitem, ainda que em voz baixa ali, né, que o Ocidente como conhecíamos não existe mais. Nas cúpulas do G7, da OTAN, tem muito protocolo, mas na prática vem crescendo a desconfiança. Porque sem garantias previsíveis dos Estados Unidos, os aliados vão correndo para se proteger. Todo mundo está aumentando o gasto de defesa, o pessoal está retomando a ideia de autonomia estratégica europeia, vão diversificando suas parcerias comerciais e buscam arranjos menos dependentes dos Estados Unidos. O G7, símbolo de concentração das democracias avançadas, virou um G6 mais um, né? Opiniões públicas esfriam com a América. Governos passam a fazer
investimentos solitários e, em paralelo, ganha terreno uma noção civilizacional de Ocidente, que é mais identitária, mais nativista, que substitui princípios liberais por fronteiras e ressentimentos. Esse descolamento tem efeito sistêmico no mundo todo, porque ao abdicar do papel de âncora, os Estados Unidos estimulam um mundo de multialinhamento, com redes flexíveis entre potências médias do norte e do sul global, né, que são úteis em alguns temas, né, como o Brasil, que acaba se alinhando um pouco mais com a China em algumas coisas, acaba tendo dificuldade de manter relações com os Estados Unidos a partir, né, das tarifas, mas sem um núcleo de democracias capaz de harmonizar essas posições todas. Ou seja, a gente vive uma fragmentação das alianças globais. O Ocidente não desaparece como cultura, mas como um ator geopolítico coeso. O que vem no lugar disso é mais fragmentado, mais transicional e, portanto, e aqui é que está o perigo, menos previsível. Tem espaços para alianças criativas de potências médias, mas a contrapartida é um mundo muito mais sujeito a suspeitas, rivalidades e choques, porque sem a rede de segurança que desde 1945 reduziu a quase zero a chance de conflitos, agora a gente vê pequenas rivalidades explodindo em vários campos do mundo. E a conta dessa ausência de norte entre as democracias do Ocidente já começa a chegar. E aí o futuro, meus amigos? Ai, ai, ai. O futuro é uma loucura. Ainda em militarismo e defesa, ó. Imagina um ataque militar que ninguém vê. Não tem nenhuma bomba, não tem nenhum tiro, não tem nenhum míssil cruzando o céu. Só tem um clique num mouse numa salinha. Milissegundos de energia invisível capazes de embaralhar o sinal de um satélite a 22 mil quilômetros de distância. Pro cara que tá lá na trincheira, na guerra, na ponta, parece só que caiu a internet. Mas na prática é o início de uma guerra em silêncio, no espaço sideral. Esse é o treino da Força Espacial dos Estados Unidos, o braço mais novo e que foi mais debochado, né, das Forças Armadas. Esse grupo americano nasceu em 2019, com piadas de Star Trek, né, uniformezinho, foi até ridicularizado pela Netflix com aquela série que deu até uma flopada bonita, né, que é Space Force. Só que agora o jogo é sério. A chamada Resolute Space, que é esse treinamento da Força Especial Americana, reuniu mais de 700 militares em 6 fusos horários diferentes para simular uma guerra em órbita. De um lado, o time azul, tentando manter a comunicação dos satélites, e do outro, o time vermelho, que imita os ataques de adversários reais, como China e Rússia, usando pulsos de energia para deixar os inimigos surdos e cegos sem disparar uma bala. O curioso é que esses guardiões, né, como são chamados, não pilotam caças e nem carregam fuzis. Eles trabalham em salinhas refrigeradas, cercados de cabos, monitores, como se fossem engenheiros de tecnologia. Só que cada clique deles pode decidir se um porta-aviões vai navegar, se um míssil vai ser detectado, se um drone vai decolar. Eles fazem guerra na base do algoritmo. China e Rússia já testaram mísseis antissatélites, que são veículos hipersônicos e até satélites que agarram outros satélites para arrastar para longe. Já pensou? Satélite com um cabo de aço que pendura no outro e leva embora. Loucura, né? Os Estados Unidos, que por muito tempo tentaram entrar no espaço, né? E mantê-lo um santuário intocável, agora precisam correr atrás desses seus rivais com tecnologias tão boas quanto as suas. O problema é que a Força Espacial Americana ainda é pequena, são só 15 mil membros, né? Em comparação com o exército americano, que tem mais de 1 milhão de pessoas ali, de soldados, né? Além de que ele gasta só 4% do orçamento de defesa do país. E ainda luta pra provar que não é só uma piadinha nerd, né? Fardada ali de soldadinho. Bom, o que impressiona mesmo é a tecnologia, porque, de fato, esse treinamento provou que os Estados Unidos são capazes de criar o caos em seus inimigos sem disparar uma bala, apenas hackeando sistemas, redirecionando sinais e deixando um país inteiro, talvez sem energia, talvez sem modo de se comunicar. E aí, meu irmão, a guerra vira outra coisa, né? Que é tão perigosa quanto, ainda que a gente associe com bombas e tiros,
Imagina, um belo dia, não tem mais internet, não tem mais luz, não tem air fryer, não tem micro-ondas, não tem mais nada. Olha, velho, eu sinceramente não sei o que é pior. Só sei o que é melhor, que é não ter guerra nenhuma. Dica de livro, tô lendo, é o livro Coisa de Rico, do Michel Alcoforado. Cara, esse livro aqui todo mundo deveria ler, beleza? É o seguinte, o cara é um antropólogo, então pode se preparar porque é um texto muito bem escrito, delicioso de ler, com bastante bom humor, porque o Michel Alcoforado se infiltrou em meio aos mais endinheirados do nosso país. E aí ele conta, de maneira bem leve, quais são os signos, quais são as cafonices e como vivem os brasileiros mais ricos desse país. O link pra você comprar tá na descrição do episódio, tá? Vai ali no meu link da Amazon ali, ajuda eu, por favor. Você pode comprar onde você quiser, né? Mas eu vou ficar feliz se for ali pelo meu link de afiliado. Bueno, se tá ouvindo no Spotify, segue, compartilha, comenta, dê a sua nota pro programa. Ali tem uma galera, né, que gosta de escutar pelo Spotify e tal. Agora, se você quer botar na TV, quer ver o vídeo, também te convido a se inscrever no canal do YouTube. Dá o like, né? Assina ali, faz toda aquela funçãozinha. E também tem o Instagram, @RefilPodcast, para você seguir e curtir os cortes que entram diariamente, tá? Bom, eu sou o Arthur Gubert, desejo a todo mundo uma boa segunda-feira e até amanhã com mais Refil, às 6 da manhã.